Salve Maria, salve José. No vídeo de hoje eu quero mostrar essas notícias que estão sendo divulgadas na página oficial do Sínodo, que será concluído no ano de 2023. Vivemos tempos delicadíssimos e cada vez mais o Sínodo vem tomando um caminho muito delicado, muito perigoso, que pode trazer consequências drásticas. Entenda no vídeo a seguir quais podem ser essas consequências, quais as relações com as profecias que esse sínodo pode ter e, mais importante do que isso, o que nós devemos fazer. Esse sínodo não está sendo muito divulgado, precisamos nos conscientizar e agir da nossa melhor forma. A igreja e o mundo estão correndo um seríssimo perigo. Assista esse vídeo para entender as consequências que podem vir do sínodo que começou e que terminará em 2023. Sim, eu me referi às consequências tanto para o mundo quanto para a igreja, porque todos os eventos que perpassam a igreja têm consequências temporais. Vamos lembrar o fatídico sínodo para a Amazônia. Quem não se lembra das aberrações que aconteceram, da Pachamama e de tantos outros eventos, como por exemplo, o sínodo aconteceu no mês de outubro e no dia de Nossa Senhora do Rosário, um dia importantíssimo, quase na abertura, no dia 7 de outubro, não foi feita nenhuma referência a Nossa Senhora do Rosário, esse título que tanto agrada a Nossa Senhora, mas somente questões temporais, mundanas, entre tantas polêmicas que aconteceram, a questão da Pachamama, e tudo isso com certeza desagradou a Deus. E nós vimos que no mesmo ano do sínodo da Amazônia, no mesmo ano, aconteceu esta enfermidade que continuamos enfrentando até os dias de hoje. Alguns podem ver como coincidência, mas sabemos que não existe coincidência nos planos divinos. E aqui então, queremos mostrar um outro risco, ainda mais grave do que representou o sínodo para a Amazônia, para a igreja, que é o sínodo que começou agora em 2021 e terminará em 2023. E será que esse sínodo não está ligado com as mensagens proféticas de Nossa Senhora em Garabandal? Para quem não conhece as mensagens, vale muito, é importantíssimo conhecer as mensagens que Nossa Senhora deu em Garabandal. E aqui vamos ressaltar essa mensagem porque fala do aviso que pode estar dentro de todo este contexto, de todo esse panorama que está sendo desdobrado com o sínodo. Para quem ainda não conhece sobre a mensagem de Garabandal, vamos lembrar que Nossa Senhora disse para a vidente Conchita que após o Papa João XXIII, apenas viriam mais 3 papas e depois o fim dos tempos. Não, 4, porque um deles não é tido em conta na realidade. E a Conchita continua dizendo, e ela disse também que depois do último Papa virá o fim dos tempos, que não significa o fim dos mundos. Ou seja, analisando, depois do Papa João XXIII, haveriam mais 4 papas, sendo que um deles não é tido em conta, e depois viria o final dos tempos. E de acordo com essa contagem, depois do Papa João XXIII, nós tivemos 1, Papa Paulo VI, 2, Papa João Paulo I, 3, Papa João Paulo II e o 4, Papa Bento XVI, sendo que um desses não é tido em conta. E aí, com a eleição do Papa Francisco, nós entramos nos finais dos tempos. Então, Nossa Senhora, de acordo com as suas palavras proféticas, nós estamos nos finais dos tempos. E ela também disse sobre o aviso que aconteceria. E aqui eu quero falar um pouquinho para quem ainda não conhece, ou para relembrar sobre o aviso, porque este aviso que acontecerá pode ter uma relação com o sínodo, que iniciou agora em 2021 e terminará em 2023. Vamos ver então o que consiste o aviso.
De acordo com as próprias palavras da vidente Conchita, ela revelou que o aviso virá sobre nós como um fogo do céu, que repercutirá profundamente no interior de cada um. Será como passar por um juízo particular ainda em vida. Será como um fogo, não queimará nossa carne, mas o sentiremos no corpo e no espírito. Todas as nações e todas as pessoas o sentirão da mesma forma. Ninguém escapará. O aviso é terrível, 1000 vezes pior que os terremotos. O aviso será de uma curta duração, alguns minutos, mas esse pouco tempo se tornará tremendamente longo pela dor que nos causará. Resumindo, o aviso será como uma revelação de nossos pecados e será visto e experimentado por todos, sem exceção. No momento do aviso, o mundo inteiro vai estar em suspensão. O aviso será uma correção da consciência do mundo. O aviso não tem a intenção de matar ninguém. Entretanto, será uma fortíssima advertência contra os pecados da humanidade. Mas agora a grande questão: quando acontecerá esse aviso? E aqui nós temos uma série de indicativos. Entre eles, eu selecionei alguns, como por exemplo, um sínodo importante marcará a abertura do tempo do pré-aviso. Uma divisão no clero e heresias sendo proclamadas como verdades. O aviso será no ano par. E temos este grande evento visível que é a ida do Papa até Moscou. E aqui nesses sinais para o aviso, nós podemos ter duas interpretações. Primeira, aquela que percebe que o sínodo para a Amazônia foi o sínodo importante que marcou a abertura do tempo do pré-aviso. Então nós já estamos no tempo do pré-aviso e agora este sínodo se torna um perigo. Esse sínodo que está acontecendo e acontecerá até 2023, esse sínodo será causador de uma divisão no clero. Será o responsável por heresias sendo proclamadas como verdade. Será responsável por uma grande apostasia. Será responsável por uma série de eventos que culminarão no aviso. Esta é uma interpretação. A segunda interpretação é aquela que percebe como este sínodo como o sínodo que marcará a abertura do tempo do pré-aviso. Mas, de qualquer modo, esse sínodo, por todos os riscos que pode representar, ele pode ser um gatilho para os eventos proféticos do aviso. Alguns podem pensar, será que não é exagero? Olha que logo bonitinho, sínodo 2021 até 2023, que tem como tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Será que tem algum problema nisso? E veremos que não é exagero. Não é exagero se tomarmos por base o que aconteceu na Alemanha ao longo deste ano de 2021. O presidente do episcopado alemão e o bispo de Limburgo, Dom Georg Batzkin, solicitou a realização de um sínodo em Roma para aplicar em toda a Igreja Católica as reformas do polêmico processo sinodal que estava acontecendo na Alemanha. Entre essas propostas estavam a ordenação de mulheres, a bênção de casais homossexuais e divorciados em nova união, assim como a possibilidade que os protestantes recebam a Eucaristia. Na Alemanha a coisa está pegando fogo, a alta hierarquia está tentando uma revolução. O bispo de Augsburgo, na Alemanha, Dom Bertram Mayer, afirmou em uma recente entrevista ser favorável à existência de diaconisas na igreja. Vamos lembrar das bênçãos que aconteceram na Alemanha por padres, agentes pastorais, que aconteceram por todo o país para pessoas do mesmo sexo no dia 10 de maio. E ao final de celebrações,
era cantada a música de John Lennon, Imagine, e vamos ver o que um bispo disse. Nada de punição, disse o bispo Josef Overbeck após essas bênçãos. Também temos o arcebispo de Paderborn, Dom Hans Becker, que anunciou que dará comunhão a protestantes casados com católicos em casos individuais. A Alemanha começou o seu processo sinodal tentando estruturar as mudanças que acha necessário sem se sujeitar ao magistério, à tradição e às sagradas escrituras, tendo com base apenas os novos tempos que estamos vivendo. Como isso é perigoso e como isso pode interferir no sínodo que está acontecendo, que começou. Para ter uma ideia de como funcionará este sínodo, ele teve a sua abertura sob a presidência do Papa nos dias 9 e 10 de outubro de 2021, ou seja, já começou. E cada diocese do mundo inteiro começou o sínodo a partir do dia 17 de outubro, sobre a presidência dos seus respectivos bispos. Oficialmente, o sínodo começou. E ele vai ter 3 fases. A primeira fase será sobre a sinodalidade. Será uma fase de consulta diocesana, que vai durar de outubro de 2021 até abril de 2021. Então, cada diocese vai ser feita uma fase, essa primeira fase de consulta, em que cada bispo vai nomear um responsável, uma equipe diocesana para consulta sinodal. E a partir daí, cada diocese vai enviar para a respectiva conferência episcopal para a redação de uma síntese que deve chegar ao Vaticano antes de abril de 2022. Essa é a primeira fase, em que as dioceses vão enviar então para a conferência episcopal, para a CNBB, as suas consultas, que então farão esse documento base que será enviado ao Vaticano. A segunda fase será uma fase continental, que acontecerá de setembro de 2022 até março de 2023. E por fim, a terceira fase, universal, que será a 16ª Assembleia Geral de Sínodos dos Bispos, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, que será realizada em outubro de 2023. E então, no final de 2023, nós teremos o desfecho de todo esse sínodo que está se encaminhando, que tem como tema comunhão, participação e missão. E aqui que está o perigo. O que pode ser essa comunhão, essa participação e essa missão? Como vai ser uma consulta aberta, a maior consulta, provavelmente o maior evento desde do Concílio Vaticano II, uma série de possibilidades podem acontecer. O que seria essa comunhão e essa participação? Nós vimos na Alemanha o que eles estão tentando fazer com essa comunhão, com essa participação, participação de protestantes, participação de mulheres em cargos que não são próprios das mulheres, a comunhão de diversos casais. Tudo isso são temas que podem ser levantados. Diversas possibilidades podem acontecer. E o sínodo vai acabar em 2023. Pode ser, como estávamos vendo no início do vídeo, a respeito do aviso, que Deus queira que não, heresias comecem a ser proclamadas. Muitos cismas comecem a acontecer, apostasias ainda maiores, e tudo isso vai culminando para um cenário do aviso que acontecerá no ano par. Se o sínodo for desastroso, se acontecer uma rebelião ao magistério, à tradição, no aviso virá no ano par. O sínodo acaba em 2023. Seria o aviso no ano de 2024? No ano de 2026? Não sabemos. O que cabe a nós? Não prever datas,
não apontar o futuro. A nossa missão é clara diante de todos esses fatos. A situação na Alemanha está uma tragédia, e essa situação, Deus queira que não chegue a toda a Igreja Católica, seja contida. Todos os fatos que acontecerão lá, que não cheguem, como aquele bispo falou, que desejava que se estendesse para a Igreja Universal, que não chegue até a Igreja Católica. E diante disso, o que nós devemos fazer? E aqui quero deixar as orientações deste canal. Esse canal é totalmente contrário a qualquer crítica que é feita a padres, bispos, cardeais e ao Papa. Tem diversos vídeos aqui mostrando que não devemos nunca ficar criticando, apontando o dedo. Não cabe a nós, essa não é a nossa postura. A nossa postura é de muita oração e penitência. E eu quero indicar mais uma maneira, que foi um pedido do próprio Jesus para a Beata Conchita, que é a comunhão dominical pelos sacerdotes, em que Jesus disse para ela: os sacerdotes necessitam muito deste Santo Espírito, e a comunhão dominical que pedi em seu favor lhes fará muito bem. Quero que esta comunhão dominical se estenda a todas as dioceses, que se una à igreja e que se trabalhe para que envolva o mundo. E eu prometo que os efeitos salutares para as almas dos sacerdotes em breve se farão sentir, e a igreja com isto terá um poderoso auxílio. Nosso Senhor Jesus Cristo fez esse pedido da comunhão dominical ao Espírito Santo pelos sacerdotes no ano de 1914. Já se passaram 100 anos e o pedido de Jesus não foi atendido. Se esse pedido tivesse sido atendido, se tivesse sendo praticada essa comunhão dominical ao Espírito Santo pelos sacerdotes, como ia ter se gerado um movimento, um verdadeiro auxílio pela igreja. Que nós possamos, mesmo atrasados, atender este apelo de Jesus, que possamos oferecer a comunhão de todos os domingos ao Espírito Santo pelos sacerdotes, tentar enraizar essa prática por todas as dioceses que conseguirmos, espalhar essa prática. Aqui embaixo na descrição está a oração que se faz para oferecer essa comunhão. E ainda dou uma sugestão para que todos nós que pudermos, que possamos oferecer não só a comunhão dominical pelos sacerdotes, mas todas as nossas comunhões durante esses 2 anos. Em cada comunhão que possamos nos lembrar dos sacerdotes, dos bispos, dos cardeais, do Papa, de toda a igreja, pedindo a conversão e santificação de todo o clero. Essa é a maior arma que nós temos. Então, se nós pudermos, muito mais valor vai ter para Deus e para Nossa Senhora, se ao invés de ficarmos somente criticando e falando palavras vazias, pudermos oferecer a comunhão, toda a nossa comunhão, especialmente a de domingo, pelos sacerdotes. E além disso, unir juntamente com o nosso Santo Rosário. Rezemos o Santo Rosário todos os dias e coloquemos essa intenção pelo sínodo, por toda a igreja, e também, se possível, fazermos sacrifícios e penitências e jejum pela nossa igreja, que tanto precisa da nossa contribuição. Vivemos em tempos de grandes batalhas. São os tempos finais, como a própria Nossa Senhora disse em Garabandal. Então, portanto, que tenhamos a maior seriedade possível e uma grande constância. Não somente uma vez ou outra lembrar de rezar e oferecer a comunhão, mas durante todos esses 2 anos será importantíssimo que nós possamos nos unir, fazer uma grande comunhão, uma grande união de intenções, pedindo pela santificação da igreja e pelo melhor desfecho possível do sínodo, para que não aconteça heresias, nem cisma, nem apostasia. Por fim, encerro esse vídeo também pedindo para que se compartilhe esse vídeo, divulgue. Este é um tema que não está sendo tratado. Seria importantíssimo
que mais pessoas divulgassem, mais pessoas falassem do sínodo, não somente na sua fase final, não somente em outubro de 2023, mas a partir de agora, porque agora está acontecendo em cada diocese. Então é preciso mostrar que estamos atentos para que cada diocese possa se manifestar da melhor forma possível. A partir de agora temos que oferecer nossas intenções para que cada diocese possa agir da melhor forma possível para esses documentos que serão enviados depois para a CNBB e depois para o Vaticano. Que possamos começar a falar mais do sínodo, falar e rezar mais pelo sínodo. Então compartilhe esse vídeo. E é muito importante, vamos rezar também para que outros canais, grandes meios também se manifestem, se comuniquem, para que possamos nos unir ainda mais nessa grande comunhão, tanto eucarística quanto de oração pela Igreja. Salve Maria, salve José.